Todas as pessoas que fogem daquilo que Deus tem na sua vida, o caminho dele é descer. Oxalá que Deus tenha te trazido aqui somente para abrir os seus olhos e entender que não importa o que Ele colocou na sua mão, seja pequeno ou grande, não fuja dele. Porque fugir da direção divina só vai te levar para baixo. Ao ponto de que aquele que abraça a visão divina, o lugar dele é subir o Monte Tabor com Cristo e ter visão. A nossa caravana, pelo que eu percebi esses dias, não é uma caravana só de ovelhas. Nós temos mais pastores aqui do que ovelhas. Talvez seja por isso que Deus te trouxe aqui, para você voltar a ser sensível à voz dele, para você voltar a ser sensível às visões que ele tem para te dar, porque o que ele escolheu para você é para você. E lembre-se, não há pecador que ele não possa alcançar e perdoar. Não importa o pecado que o homem tenha cometido. É claro que nós sabemos do pecado, da blasfêmia contra o Espírito. Mas esse é uma outra história para um outro dia. Não existe pecador que ele não possa perdoar. Uma história que eu me lembrei enquanto orava, uma viagem que eu fiz uma vez, sentado, Selma, do lado de um homem no avião, ele olhou para mim e disse: você é empresário? Eu estava de terno e disse: sou muito mais que empresário. Ele olhou e disse: então você é político? Com todo respeito aos políticos, eu disse: sou muito mais que político. Ele disse: o que você é? Eu disse: eu sou ministro do Evangelho. Ele olhou para mim, fez uma cara feia, falou: você é pastor? Eu falei: sou pastor, e daqueles ainda, que pula, grita, dá glória a Deus, e quando tem que tirar oferta, não fico com vergonha disso. E ele olhou para mim e disse: quer dizer que você acredita na Bíblia? Eu disse: eu acredito cegamente na Bíblia. Ele disse para mim: se ele mostrar que a Bíblia é mentirosa, você desiste de ser crente? Eu disse: eu rasgo a Bíblia e desisto agora. Ele disse: não, vou te mostrar uma história errada na Bíblia. E ele me contou a história de Jonas. Eu disse: por que é a história errada? Ele disse: olha, eu sou um biólogo, e como biólogo, estudando a fauna marinha, você descobre que a baleia não é um peixe, ela é um mamífero. E como mamífero, ela tem um estômago. E como tem o estômago tritura tudo que vai para a barriga dela. Eu disse: o que o senhor quer dizer com isso? Ele disse: se a Bíblia fosse verdadeira e Jonas tivesse ido parar no ventre da baleia, o suco gástrico do ventre da baleia tinha destruído Jonas. O estômago teria triturado ela. Por isso, a história é mentirosa. Ele olhou para mim e eu fiquei por um momento parado. Eu dei um grito de glória a Deus dentro do avião, que a comissária veio ver o que aconteceu. Eu disse: você é maluco? Eu disse: amigo, você está me fazendo acreditar que o milagre foi maior do que eu pensava. Porque quando tem um profeta, por glória a Deus ser maior. Eu disse: quando tem um profeta fujão na história, Deus põe uma baleia para jejuar por ele. A baleia ficou 3 dias de jejum, mas a palavra do Senhor teve que se cumprir. Quando Deus quer fazer, Ele faz. E eu terminei dizendo: amigo, ainda que estivesse escrito ao contrário na Bíblia, ele disse como? Se tivesse escrito que Jonas tinha engolido a baleia, eu acreditaria também, porque o meu Deus é mestre em milagre. Amém? De Jope, a terra da fuga de Jonas, seguimos em direção à casa de Obed-Edom. Estamos aí agora observando o Monte de Benjamim. Agora no lado oposto, nós temos ali o Monte de Judá. À frente agora, onde a câmera vai estar filmando, nós temos o Mediterrâneo, lá na linha do horizonte. E aqui atrás de nós, bem atrás daquelas casinhas, bem atrás dela nós temos Jerusalém. E aqui onde nós estamos é chamado de casa de Obed-Edom. Foi aqui que Davi, depois que trouxe a arca do concerto, levando para Israel aquele grande mover do Espírito, eu prego isso numa mensagem chamada Quebrando o Protocolo, a arca passou por aqui e houve alegria na casa de Obed-Edom, que a sua casa seja a casa de Obed-Edom, onde a arca do Senhor repousa e o louvor e a alegria inunde seu coração. Estamos ainda saindo da casa de Obed-Edom, onde muitas histórias acabam sendo comentadas aqui. Uma delas é sobre Uzá. Uzá foi aquele rapaz que estava próximo à arca, que quando o boi tropeçou, a arca ela deslizou de cima do carro de boi e caiu. Quando essa arca caiu, Uzá, ao tentar segurar, ele acabou morrendo. A tradição dos judeus dizem que ele fez de forma errada, mas eu tenho um outro pensamento. Aquela arca, ela não era apenas um símbolo, era de fato um condutor de energia divina. Todos os lugares que aquela arca ficou, as pessoas acabaram ficando adoecidas. Por quê? Que graça tem você ter um baú na sua casa sem querer ver o que tem dentro. As pessoas abriam a arca, e quando abriam, a glória divina, a presença imarcessível, a presença metafísica do Senhor acabava sendo em forma de uma energia poderosa, como se fosse uma energia atômica, e as pessoas acabavam ficando doentes. Uzá, quando tentou segurar a arca, o propiciatório deve ter se rompido de cima da arca, aberto, e a glória que estava ali dentro fulminou a vida de Uzá. Estamos aqui em casa de Obed-Edom. Vem conosco. Estamos num culto, aqui na nossa frente, o Monte de Benjamim.
brasileiros, pessoas de outros idiomas, estamos adorando ao Senhor com músicas hebraicas. Isso é dança. O judeu não termina sua festividade, sua reunião sem um louvor. Isso aqui é louvor. Foi mais ou menos assim que Davi dançou. Nós convidamos você a louvar ao Senhor. Louve o Senhor com os pés, louve o Senhor com as mãos. Avivamento é isso, é dança, é música. Avivamento é questão de sobrevivência. Dancemos, louvemos ao Senhor. Dancemos, louvemos ao Senhor. Senhor, nós te glorificamos e te exaltamos. Existem duas agendas, Pai. Uma feita pelos homens, a outra feita pelo Senhor. A dos homens funcionou muito bem até agora. Eu quero ver a sua, Pai. A sua é quando o Senhor interfere no nosso dia a dia e faz aquilo que não estava no previsto. E o Senhor me escolheu para trazer uma palavra essa tarde, essa caravana bonita. E o Senhor me deu uma palavra, me ajuda a interpretá-la à altura, para que seus filhos se sintam cheios da sua presença e voltem daqui cheios do seu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler um texto, capítulo 1 do livro de Neemias, está escrito assim. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu o mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém está fendido, suas portas queimadas de fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e disse, ah, Senhor Deus, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam por atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, a palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo, vós transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos. Essa palavra, ela é muito triste, forte. Quem conhece a Bíblia, quem conhece a história, conhece um pouquinho dessa terra onde nós estamos pisando. Essa terra não é comum, nunca foi. Quando o Senhor vocacionou Abraão na Mesopotâmia e deu um grito no ouvido dele, em Ur dos Caldeus, dizendo a ele que queria abençoar todos os homens da terra através da vida dele, o Senhor fez a ele só um pedido, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Deus não deu na mão dele uma bússola, Deus não deu um mapa, Deus deu a ele apenas uma palavra, sai e eu te guiarei. E o Senhor Deus guiou Abraão e todo o povo para este lugar aqui. Esta terra sagrada, esta terra santa, ela parece ser mágica. Há algo que contagia, gente. Há uma atmosfera de glória no ar. Por isso todos nós nos emocionamos e nos entregamos aqui. Estava aqui pensando, observando. Perguntei ao nosso guia ali, ao Abraão, coloquei o nome de Abraão. À esquerda ele me disse, nós temos aqui o Monte de Benjamim. E à nossa direita, Judá. Duas tribos bonitas de Israel. A tribo do campeão e a tribo do menorzinho. E aqui no meio o Senhor colocou a tribo dos levitas para adorar ao Senhor. Por isso estamos aqui adorando e louvando. Existem dois Israéis aqui reunidos. Eles, Israel de sangue. A maioria de nós, Israel do coração. Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, disse que Jerusalém é mãe de todos nós. Então os filhos vieram a esta casa para buscar algo diferente. Neemias, filho do Deus vivo, teve uma profissão linda e bonita na sua época, muito bem remunerado, estava ele em uma terra distante, servia ao rei Artaxerxes. E um dia, depois de ver a sua roupa bonita, a sua alimentação bem feita, o seu estado de saúde perfeito, encontrou um dos seus irmãos entrando pelo palácio. E ele perguntou a eles, como é que está a nossa terra? Parece que há muito tempo ele não orava por ela. E o irmão dele disse, Neemias, a terra está destruída. E os nossos irmãos que ficaram lá? Ele disse, estão todos vivendo em miséria. Estão vivendo uma penúria. As muralhas de Israel estão destruídas. O portão foi queimado a fogo. Israel precisa de um renovo.
Deus nos trouxe aqui hoje só para nos dar um